Tá indo. Essa é a primeira? Pode ser. Pergunta a área de atuação. Qual que é a área de atuação da pastoral carcerária? E é só em BH? Como é que funciona? Começando, né? Bom dia a todos, a Michele e a Emily, bom dia a todos. A pastoral carcerária, né? Ela tem a sua atuação em várias áreas. Antes de chegarmos à atuação, vou contextualizar um pouco a pastoral carcerária, como que ela funciona, como é feito, como é o seu organograma. A pastoral carcerária, ela é organizada a nível nacional, estadual e regional, né? E a nível arquidiocesano. Então hoje nós vamos contextualizar um pouco o trabalho da pastoral carcerária arquidiocesano, né? Fazendo um recorte também a nível nacional e estadual. A pastoral carcerária hoje da Arquidiocese de Belo Horizonte, ela atua na dimensão do cárcere, que é a visita aos presos, trabalho dentro das unidades prisionais com a evangelização, círculo bíblicos, missa, oração, círculo de oração, ou seja, todas as ações que provêm a assistência religiosa dentro do cárcere. Então essa é a dimensão do cárcere que nós trabalhamos. Atuamos também na dimensão eclesial, né? Ou seja, dialogamos e vamos às paróquias, às outras igrejas, às foranias, às comunidades. Atuamos também na dimensão sociopolítico institucional, ou seja, participamos de todos os debates externos, né, que diz respeito a leis propostas para o sistema penitenciário, como conferências de segurança pública, como seminários, palestra, todas as ações institucionais. Também com reuniões com o legislativo, executivo, judiciário, com a própria promotoria, promotores, juízes, ou seja, essa é a dimensão institucional que nós realizamos, atuamos também dentro da pastoral carcerária. Entendi. Como funciona o índice de reincidência dessas pessoas com quem vocês trabalham? Então, acho que hoje o primeiro desafio da sociedade, e aí está posto aí o trabalho da pastoral carcerária, porque nós somos a igreja católica dentro do cárcere, através do trabalho da pastoral carcerária, mas nós somos a sociedade que está indo ao cárcere. A questão do número de reincidência é muito grande, chega a 80%. Ou seja, tudo isso devido consequências dessa dificuldade de reinserir a pessoa que cumpriu uma pena e hoje ela retornou à sociedade. Então essa reincidência é muito grande no sistema prisional comum, que é o contrário do sistema APAC, que é a reincidência menor. E essa reincidência ela se dá por vários fatores. Acho que é importante nós estarmos atentos, porque são vários fatores que contribuem para a reincidência. Primeiro é a passagem dessa pessoa que se encontra privada de liberdade, ou seja, se não é oferecida para ela a profissionalização, a capacitação, para que quando ela retornar à sociedade, ela possa ocupar vagas no mercado de trabalho, isso contribui para a reincidência. Outro fator também que contribui para a reincidência é também a questão, a ausência, né, de ser inserido no trabalho, ou seja, a maioria dos empresários não são sensíveis a essa causa, e quando essa pessoa que cumpriu pena retorna à sociedade e precisa se inserir numa vaga de emprego, ela é solicitada, por exemplo, o atestado de bons antecedentes. Por ela não ter esse atestado de bons antecedentes limpo, com nada consta, automaticamente ela não é recrutada para esse trabalho. Então isso é um outro fator de reincidência. Outros fatores de reincidência também é a desagregação familiar. Muitos são as pessoas que foram presas e ficaram distantes das suas famílias. Quando retorna à sociedade, realmente não encontra mais a família, tem que renovar a sua vida e com isso fica até com dificuldade de ser reinserido mesmo no espaço. Temos vários outros fatores também que contribuem para a reincidência. Inclusive, quando a sociedade vira as costas para essas pessoas. E tem algum vínculo entre a pastoral e a APAC ou a pastoral atua somente no modo carcerário comum? Então, na verdade, o vínculo da pastoral carcerária com a APAC, né, aqui a Arquidiocese de Belo Horizonte,
inclusive contribui no APAC Santa Luzia. A pastoral carcerária, ela está mais inserida no sistema comum. Por que isso? Porque no sistema APAC é onde se respeita as garantias dos presos, dos direitos dos presos. O sistema comum é onde se tem mais violado esse direito. Então nós da pastoral carcerária optamos por ser números menores de voluntários, em estar onde há mais clamor, né, da violação dos direitos humanos, que é no sistema comum. Ou seja, a APAC, ela garante os direitos dos presos. O sistema comum, na sua maioria, viola os direitos dos presos. Então nós estamos aonde há mais necessidade, que é o sistema comum. Mas nós dialogamos e com certeza trabalhamos também em prol da APAC. Há alguma forma, algum trabalho específico para vocês, dentro do sistema carcerário comum, garantir os direitos humanos? Algum trabalho ou somente com as visitas? Como que esse trabalho é realizado dentro do sistema prisional? Eu vejo que, com certeza, há o nosso trabalho. A pastoral carcerária da Igreja Católica, ela está inserida dentro da unidade prisional pela garantia constitucional, né? No artigo 5º da Constituição de 1988, é garantida a assistência religiosa aos presos. E essa garantia da assistência religiosa, da liberdade de crença dos presos, faz com que nós estejamos lá dentro do cárcere realizando essa assistência religiosa. Só que a pastoral carcerária, na perspectiva da doutrina social da igreja, entendendo o ser humano, entendendo que nós devemos trabalhar com o preso na sua integralidade, que nós devemos trabalhar com o preso na sua totalidade, nós entendemos que a assistência religiosa não é só ir na unidade prisional e orar com eles, mas sim muito mais. É verificar outras necessidades que ele tem. Então hoje nós atuamos em prol dos direitos humanos, em prol do direito do preso, né, da pessoa humana que se encontra presa, com várias ações. Por exemplo, o seminário realizado dia 25 e 26 é uma ação de denúncia, ou seja, tratamos nesse seminário das violações dos direitos das pessoas que se encontram em privação de liberdade, tratando aí a questão dessa precariedade, ou seja, dessa deficiência na assistência jurídica dentro do cárcere e aqui fora também, da assistência médica, odontológica, educacional, da violação da superlotação dos presídios, né? Que, ou seja, a partir da superlotação você tem várias consequências de violações do direito. Nesse seminário nós tratamos também. Nós também trabalhamos com ações pontuais com a Comissão de Direitos Humanos, todos os órgãos que lidam na questão de receber as denúncias de violação de direitos humanos. Essa é a nossa atuação em relação a isso. Isso aqui. Aqui. Como é o processo de reintegração à sociedade? Há parceria entre alguma empresa para contratação dos operados? Apenados. Dos apenados? Então, a pastoral carcerária, ela não tem, né, compreendendo da nossa missão do cárcere, que nós temos uma missão dentro do cárcere. Só um minuto, gente. É mensagem. É a Nilzita que mandou mensagem, perguntando se ela vai no presídio hoje para fazer alguns encaminhamentos. A pastoral carcerária, né, dentro do trabalho, ela não compreende que é ela que tem que ter uma secretaria de emprego para os regressos. A pastoral carcerária da Igreja Católica, ela entende-se que o governo, né, o Estado precisa sim ter essa secretaria para que receber o egresso e inserir no mercado de trabalho. Aí é para isso que nós trabalhamos. Então nós não temos parceria com instituições que empregam os egressos, né? Que egresso é toda aquela pessoa que esteve no sistema prisional, cumpriu a pena e está retornando à sociedade. A nossa articulação é para que a gente participa de reuniões, de seminários, de conferência, onde se debate a questão da lei da isenção fiscal, que é a isenção de impostos para quem contrata egressos. Isso se dá de municípios para municípios, né? Então a pastoral, ela trabalha aqui, nós recebemos egressos e encaminhamos as redes parceiras. Nós não temos núcleos de reintegração de trabalho e acompanhamento a egressos, e sim nós fazemos isso articulado com as redes, porque senão nós assumimos o dever do Estado.
Acho que nós temos que ter muito claro qual que é a nossa missão e qual que é o nosso dever. Ou seja, nós temos que trabalhar para que o Estado tenha essa secretaria, que inclusive tem com todos os desafios, mas nós estamos aí trabalhando para que ela, cada dia mais, ela seja mais eficaz, que é o PREPS, que é o Programa de Reintegração Social ao Egresso, que o Estado tem. A gente sabe que vocês não são uma instituição lucrativa, que tem lucro, né? Como é que funciona? São doações, ajuda, o trabalho voluntário? Como é que funciona isso? Então, a Igreja Católica, né, como ela tem em seu eixo, né, o trabalho na perspectiva de dignidade da pessoa humana, né? O nosso trabalho, primeiro, é respaldado, né, pelo próprio Jesus, que esteve ao lado dos mais necessitados o tempo todo, ao lado dos marginalizados. E a Igreja Católica, através das pastorais, núcleo e várias atividades ao longo da arquidiocese, ela atendendo e sendo obediente esse ensinamento de Jesus, nós estamos em todos os espaços onde há o clamor dos mais necessitados. E hoje, a gente falando da pastoral carcerária, que é o público específico que nós atuamos, nós atuamos de forma voluntária. Então, ou seja, a pastoral carcerária hoje, ela funciona da seguinte forma: somos em torno hoje de 300 pessoas voluntárias que se dedicam no seu tempo, né, em prol dessas pessoas que se encontram no cárcere. A nossa sustentabilidade, ela se dá através de projetos, através de doações, através de bazares, ou seja, nós sempre articulamos formas de buscar sustentabilidade. Os nossos projetos de recursos financeiros, eles são custeados, na sua maioria, pelo Fundo Nacional de Solidariedade, né, Caritas, que nos ajuda muito nos projetos. O Fundo Diocesano de Solidariedade, né? O que é isso? A Igreja Católica, ela trabalha com a campanha da fraternidade. A campanha de fraternidade é realizada todos os anos, trazendo um tema, que é um tema que a sociedade está gritando, é um sofrimento que está gritando hoje na sociedade. Por exemplo, esse ano, nós trouxemos o tema da saúde pública, né? Sabe por todos nós que a saúde pública hoje é gritante a situação que está acontecendo. Então, a campanha de fraternidade trabalha esse ano a questão da saúde pública com várias ações, abaixo-assinado. E dentro dessa campanha de fraternidade existe o Domingo de Ramos, né? E quem é católico sabe. Esse dia no Domingo de Ramos é feito entregue um envelope, que na verdade é pedido essa ajuda nesse Domingo de Ramos. A partir dessa ajuda no Domingo de Ramos é que são apoiados projetos sociais, como o nosso da Pastoral Carcerária, que são projetos de difícil financiamento, né, pelo público que nós atuamos. Tem uma dificuldade muito grande de buscar financiamento fora, né? Ou seja, a sociedade ainda tem a dificuldade de entender que a Pastoral Carcerária trabalha em prol não é só dos presos, mas sim da sociedade. Então, a nossa dificuldade de buscar financiamento fora, não de buscar, mas assim de receber esse financiamento, faz com que nós somos apoiados internamente mesmo pela igreja, através da campanha de fraternidade e de outras doações, ou seja, doações mesmo, bingos, bazares, igual nós vamos realizar um bazar agora no final do ano, para buscar recursos para a gente realizar os trabalhos. Por exemplo, o nosso seminário foi feito tudo com a ajuda de parceiros, né? Quem custeou o seminário foram os parceiros, né, que nós solicitamos e que é sensível e que trabalha em prol também da sociedade, atuando para o público dos que estão em privada liberdade. E como que é feito o ingresso dos voluntários na pastoral? Qualquer pessoa pode se inscrever? Tem algum curso preparatório? Como que isso funciona? E como se dá as visitas dentro do sistema carcerário? Sim, a inclusão, né, das pessoas que queiram trabalhar em prol da sociedade, fazendo um recorte aí na pessoa que se encontra preso. Nós da Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belo Horizonte, nós temos algumas orientações e o compromisso e a responsabilidade de quem chega para somar nesse trabalho. Então, todas as pessoas que procuram a Pastoral Carcerária,
nós apresentamos a pastoral carcerária, suas diversas atividades, e a partir disso nós incluímos essas pessoas para um curso de formação básica. Esse curso de formação básica ele tem 3 módulos. Um módulo é o trabalho, como se aproximar do preso, como trabalhar com o preso. O segundo módulo é a questão jurídica, né, trabalhando os parâmetros mínimos no tratamento ao preso. Trabalhamos também os direitos humanos, trabalhamos também na formação básica a psicologia, e trabalhamos também na formação básica a assistência religiosa na perspectiva dos direitos humanos. E aí dando enfoque na doutrina social da igreja, que é a nossa orientação, que é do nosso trabalho. E aí trazendo toda a formação da pastoral carcerária nacional, as orientações. Após esse curso de formação, né, que nós denominamos o nome de curso de formação, eles passam por um estágio, ou seja, essas pessoas fazem algumas visitas nas unidades prisionais. Após essa visita, elas são incluídas nas equipes de trabalho. Então, a pastoral carcerária não trabalha só com a visita religiosa. Nós dividimos em equipes. Por que isso? Porque o nosso trabalho, para atender o preso na sua totalidade, como eu falei anteriormente, precisamos da assistência jurídica, né? Dos psicólogos, aos pedagogos, a quem faz a visita. Então, a partir do momento que a gente faz a formação, nós trabalhamos aí fazendo o mesmo recorte de acordo com a vontade de cada pessoa pelo trabalho. Muitas pessoas hoje que não realizam a visita dentro do presídio, mas realiza trabalhos aqui externamente, como o grupo jurídico, por exemplo, que faz o atendimento e as orientações na questão jurídica, e faz a articulação também com a Defensoria Pública Estadual, com a Defensoria Pública da União, com todos os órgãos aqui ligados juridicamente. Então, o grupo jurídico trabalha dessa forma. Então, eles não vão toda semana visitar os presídios. Então, nós temos aí a equipe social, que aí abrange aí os pedagogos, assistentes sociais, para fazer o trabalho de acompanhamento e encaminhamento do social para esse preso, das visitas às famílias. Nós temos também a equipe de geração e renda, que trabalha um pouco aí a reinserção social, ou seja, muitos egressos chegam, familiares, com dificuldade de se manter com o mínimo. Então esse grupo de geração e renda também possibilita, né? Nós temos o grupo de comunicação também, que ajuda na divulgação, ou seja, olha, teve o seminário da pastoral carcerária, divulgamos, então quem que divulgou, quem trabalhou nessa articulação? É um grupo mais voltado para a comunicação, ou seja, aqui nós acolhemos todas as pessoas que estão, que verdadeiramente vêm para trabalhar para uma nova sociedade, né? E ali atuando e se comprometendo de acordo com o que pode doar, né? Com o tempo que puder doar. Então a pastoral, ela conta com a ajuda de voluntários especializados, né? Sim, nós contamos com a ajuda de voluntários especializados, ou seja, com todos os voluntários, né? Desde aquele que inclusive não é alfabetizado, né? Porque nós acolhemos todos, nós não excluímos ninguém, porém direcionamos, e esse direcionamento se dá num trabalho em conjunto com os próprios voluntários, porque, ou seja, dia 1º de dezembro, dia da nossa Assembleia da Pastoral, nós teremos um encontro com esses novos que começaram a formação em setembro. Então, a partir desse dia, serão inseridos nas equipes que eles acharem que podem responder, né, a sua necessidade em termos de tempo, em termos de formação, né? Aqueles também que muitas vezes não é formado, às vezes nem é alfabetizado, incluímos na assistência religiosa, mas sempre nós trabalhamos respeitando a pessoa que está chegando, né? Não direcionando, mas sim trabalhando em conjunto o que ele pode fazer, sempre trabalhando o compromisso que cada pessoa deve trazer para esse trabalho. Você sabe me falar o que impulsionou esse projeto, quando começou? Sim. Na verdade, a visita aos presos acontece desde quando passou a existir prisão, né? E Jesus traz para nós uma referência porque ele foi preso,
né? E teve vários apóstolos presos. A comunidade nessa época da Idade Média, ela já visitava os presos. Então a pastoral carcerária, ela surgiu, na verdade, a partir de um clamor que a gente precisava reorganizar o trabalho na visita com esses presos. Eram grupos que visitavam os presos, mas cada grupo fragmentados, cada um realizava suas ações, cada grupo tinha um objetivo, uma missão diferente. Então a igreja, percebendo essa necessidade de reorganizar, também impulsionada pelo aquilo ocorrido no Carandiru, em 1992, trouxe essa articulação, provocou uma campanha da fraternidade. Essa campanha de fraternidade, em 1996 e para 1997, trabalhou fraternidades encarcerados, com o tema Cristo liberta de todas as prisões. Com isso nasceu a pastoral carcerária organizada. Ou seja, a pastoral carcerária, a Igreja Católica, enquanto pastoral carcerária, percebeu, olha, precisamos organizar esse grupo de visita. Precisamos qualificar quem está visitando. Precisamos criar um suporte para acolher as demandas de quem vai fazer visita. Né? Hoje a secretaria aqui da Pastoral Carcerária, aqui na Rua Além Paraíba, é justamente esse espaço de referência. Então a equipe visita, ela vai no presídio e demanda algo, então ela tem uma referência, tem onde buscar esse apoio. A partir de 1997, então, é organizada a pastoral carcerária no Brasil. Cada diocese foi se organizando com o seu tempo, né? E a Arquidiocese de Belo Horizonte aqui, ela foi reorganizada em 1997. Aí criou-se os grupos, as formações, as organizações, né? Então hoje nós não estamos no presídio desorganizados. Hoje nós estamos no presídio, nós somos cadastrados. Nós interagimos entre nós mesmos, nós sabemos quem está no presídio realizando esse trabalho, quem está no presídio realizando esse trabalho pode contar com todos nós do suporte, da referência, pode contar com a Comissão de Direitos Humanos, com o Conselho Estadual de Direitos Humanos, com vários outros órgãos. Bacana. Então cada arquidiocese trabalha na sua região. Há algum encontro de nível nacional, algum trabalho de nível nacional, ou só mesmo local dentro de onde a arquidiocese se encontra? É interessante, né? A pastoral carcerária, tão logo ela se organizou, né, com a campanha de fraternidade, nós realizamos uma corrente, né? Ou seja, nós temos um encontro a nível nacional, né, que inclusive acontece de 2 em 2 anos. Será inclusive agora, do dia 23 a 25 agora de novembro, acontece o encontro nacional, né? Ou seja, vai 2 representantes de cada estado para esse encontro. Nesse encontro é avaliado e tirado ações, necessidades para o Brasil inteiro. Então esse encontro nacional, que trabalha algumas orientações para a pastoral carcerária, também nos orienta para que nós possamos estar encontrando a nível estadual, né? Mas na Igreja Católica nós trabalhamos a nível regional. A nível regional, que compreende Minas Gerais e Espírito Santo. Então há um encontro de Minas Gerais e Espírito Santo todo mês de abril. E cada ano é numa cidade diferente. Então, esse ano, esse encontro aconteceu lá em Montes Claros, onde esteve presente 280 representantes do estado de Minas e do Espírito Santo. Esse ano de 2013 já está marcado esse encontro a nível regional, que será na cidade de Juiz de Fora, né, do dia 19 a 21 de abril, que a gente aproveita o feriado dia 21 de abril. Esse encontro é a nível regional, discutir uma questão mais específica do nosso estado. Tiramos também os encaminhamentos a nível estadual. Encontramos também com todos os coordenadores das arquidioceses ou diocese que compõem esse regional, que é Minas Gerais e Espírito Santo. Tirando esse encontro regional de abril, cada arquidiocese ou diocese, ela tem sua organização específica. Então, cada arquidiocese, ela se organiza com esses encontros, né? Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, nós encontramos a nível arquidiocesano de 2 em 2 meses.
Né? Nós temos um planejamento de atividades todo ano, né? Inclusive nosso planejamento de atividade desse ano será no dia 1º de dezembro, onde nós encontraremos todos os 28 municípios da Arquidiocese de Belo Horizonte que atuam na pastoral carcerária, e nós vamos tirar as atividades de 2013. Dentro dessas atividades está inserido aí o encontro de 2 em 2 meses com todos os representantes. A gente percebeu que a gente precisa encontrar de 2 em 2 meses. São muitas informações que a gente precisa atualizar. E partilhas também dos desafios que a gente tem no dia a dia, né? Aqui na Pastoral Carcerária, então, da Arquidiocese de BH, o encontro de formação permanente que a gente fala, ou formação continuada, é de 2 em 2 meses. O encontro de formação para os novos acontece 3 a 4 vezes ao ano. Né? Então, assim, ou seja, a própria diocese ou arquidiocese, ela é um pouco livre para se organizar. E essa organização vai se dar também do amadurecimento da caminhada dessa arquidiocese e das pessoas que estão na gestão também dessa pastoral. Como nós já temos um trabalho há muitos anos, então hoje nós trabalhamos com essa organização, com esse planejamento. Encontramos de 2 em 2 meses. Aí esse encontro acontece aqui na Lei Paraíba, aqui no auditório. Acontece também externo. Então, assim, nós iniciamos o ano com um retiro espiritual. O momento que nós fazemos um preparo espiritualmente para o trabalho, né? Que inclusive sem a parte espiritual nós não conseguiríamos trabalhar na questão prisional. Iniciamos então em fevereiro com o retiro, e após fevereiro nós realizamos os encontros de formação ao longo do ano. E os temas que são trabalhados nesse encontro de formação, eles são sugeridos justamente no encontro de avaliação do final do ano. Ou seja, os próprios agentes da pastoral carcerária que participam, que sugerem, olha, precisamos atualizar e melhorar, qualificar mais nesse tema X. E aí nós trabalhamos ano que vem mais voltado pela sugestão que surgiu na Assembleia. Esse tema também, eles vão também sendo readequado também, é claro, com a coordenação da pastoral carcerária. Porque a coordenação ela também vai percebendo o grupo ao longo da caminhada, e muitas vezes a gente tem também que incluir alguns temas que vêm fortalecer, né? Esse ano nós estamos trabalhando bastante, tivemos 2 encontros esse ano, de práticas de justiça restaurativa, que é uma nova atividade nossa da pastoral carcerária, que está sendo também difundida no Brasil por outras instituições também, que é a prática da justiça restaurativa, que trabalha primeiramente com a restauração do indivíduo. E aí a gente não entende, sem antes me restaurar, não tem como trabalhar para a restauração de outras pessoas. Então esse ano nós estamos trabalhando também sobre isso. E ao longo do ano a gente trabalha com a formação humana, a formação bíblica, né? Diversas formações que a gente precisa no dia a dia fortalecer para a caminhada de pastoral. E há algum trabalho dos presidiários com a pastoral, por exemplo, que quando o presidiário ele tem algum trabalho, a cada 3 dias reduz um dia na sua pena? Há algum trabalho desse tipo para também reduzir a pena dele? Então, dentro da pastoral carcerária não, né? Primeiro porque, como eu te disse, a gente nós não temos um balcão de empregos, então não tem como ele trabalhar conosco. Agora, o que nós fazemos é buscar inserir alguns deles que nos procuram em alguns empregos na própria arquidiocese. Então, nós temos vários egressos aí que são empregados na arquidiocese como um profissional. Ele é um profissional, né? Não é porque ele teve preso que não é. Mas dentro da pastoral não. Agora, o que nós atuamos dentro da pastoral é acolhendo as pessoas que cumprem penas hoje de prestação de serviço à comunidade, que é as penas alternativas, né? Que o juiz determina um prazo para que essas pessoas cumpram essa pena. Esses nós acolhemos aqui na pastoral. Toda semana, nós estamos acolhendo hoje em torno de 5 pessoas para acompanhamento, então eles vêm uma vez na semana. Agora, emprego mesmo, a pastoral carcerária não tem, justamente porque ela não trabalha especificamente com a questão de balcão de empregos.
Existem objeções legislativas que os impedem de realizar um levantamento fidedigno dos problemas encontrados dentro do sistema prisional? Não existe, ao contrário, né? Tanto na parte legislativa como dos órgãos, eles estão sempre buscando apoio nas nossas ações, por entender que o controle social feito pela Pastoral Carcerária nas visitas que trabalha a assistência religiosa é fundamental, porque nós estamos lá semanalmente, nós estamos lá muitas vezes 3 vezes na semana, então nós conseguimos visualizar muito mais situações de violações do que qualquer outro órgão que entra na unidade prisional de vez em quando, né? Então nós acreditamos que o nosso trabalho lá é inclusive um instrumento para esses órgãos. Então nós somos muito legitimados pelo Legislativo, inclusive legitimados pela Comissão de Direitos Humanos, que é inserida na Assembleia Legislativa, né? Que inclusive hoje assumida pelo Paulo Lamarck, mas que tem a presidência o Duval Ângelo. Nós trabalhamos em comunhão com a comissão, inclusive muito próximos mesmo. A senhora quer falar alguma coisa que a gente não colocou, pontuar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Depois que vocês falarem, terminarem, eu vou olhar aqui o que ficou pendente, que isso aqui é uma apresentação básica que a gente faz da pastoral, né? Quando a gente vai nos lugares e tudo. Eu vou finalizar com uma pergunta da nossa parte, pelo menos acho que já deu para esclarecer bastante. Quais são as principais dificuldades que vocês encontram para a realização do trabalho acho que eu já fiz essa, não já? Não. De reintegração dos indivíduos à sociedade. Então, as principais dificuldades, que é interessante colocar isso, primeiro, é a não compreensão da sociedade que é preciso fazer esse trabalho. Então, isso é para vocês, estudantes, também. Então, o que a gente observa? A sociedade não entende que tem que haver um grupo fazendo esse trabalho, né? E muitas vezes, se não der para você fazer esse trabalho, pelo menos apoie, né? Isso é um grande desafio, porque hoje, se a sociedade percebesse mais a necessidade de trabalhar, poderíamos ter muito mais apoio para esse trabalho. Com isso, as nossas ações poderiam ser muito mais ampliadas e os resultados muito mais eficazes. Outro desafio que nós encontramos para trabalhar com essas pessoas é o desafio que se propõe a Pastoral Carcerária. A Pastoral Carcerária, ela tem como fundamento o trabalho na perspectiva dos direitos humanos. Então, qual que é o desafio hoje? O desafio é que nós vamos nas unidades e nós vamos anunciar a Boa Nova, mas nós vamos denunciar tudo que tiver de errado lá dentro. Então, muitas vezes não somos compreendidos pelos diretores, nós não somos compreendidos pelos próprios agentes penitenciários, e a gente percebe que em algumas unidades eles dificultam o máximo para que esse trabalho seja realizado. Por quê? Porque não entende isso. E sempre quando a gente reúne com os diretores, nós ressaltamos várias situações. A primeira situação, que o nosso trabalho dentro da unidade não é como adversário do diretor. Nós não somos inimigos dos diretores e nem dos agentes penitenciários, ao contrário, estamos lá para trabalhar em parceria, em ser preventivos em várias situações. Então, muitas vezes, nós somos impedidos de fazer esse trabalho. Também colocamos, sempre que reunimos com os diretores, de que o diretor que realiza uma gestão, uma administração justa, inclusive orientada e respeitada pelos direitos, pela lei, ele não precisa temer a visita dos grupos, das igrejas, de nenhuma outra igreja, né? Ele trabalha na perspectiva da garantia dos direitos. Então, nós temos esse desafio de se fazer esse trabalho. Outro desafio de se fazer esse trabalho é porque hoje a gente sabe que existe uma repressão, né? Uma repressão, muitas vezes nós vamos conversar com o preso e por falta de privacidade, da escuta com esse preso, a gente não consegue detectar todas as violações, né? E algumas violações assim com resultados gravíssimos, né? Que pode chegar inclusive até o suicídio dentro da unidade prisional. Então, são vários desafios. E esse outro desafio é realmente de
proporcionar essa visita à pessoa que está lá dentro, acompanhá-las até aqui fora e inserir, né? Inclusive nós estamos fazendo um trabalho em conjunto, né? Ou começamos a dialogar, na verdade, um trabalho em conjunto com a secretaria que trabalha a profissionalização e capacitação desses presos, sinalizando para essa secretaria de defesa social que é preciso qualificar, profissionalizar o preso antes dele sair, né? Mas não é aquela pessoa que vai ficar mais 10 anos, porque não adianta você hoje qualificar uma mulher hoje, por exemplo, para ela trabalhar, por exemplo, na telemarketing, se daqui 10 anos a telemarketing já não é o clamor do mercado de trabalho. Então, ou seja, que pudesse fazer uma profissionalização e capacitação baseada na realidade do mercado de trabalho. Então, hoje, qual que é as vagas que estão em abertos, né, que estão hoje no auge, como muitos falam? E aí profissionalizar e capacitar essas pessoas para essas vagas. Para quê? Para que elas participaram da capacitação, saíram do sistema e elas são reinseridas, porque lá tem vagas para ela. Então são muitos hoje os egressos que estão desempregados e as vagas estão em abertos. Por quê? Porque eles não atendem os requisitos dessas vagas. Estamos também fazendo também sinalizando que nosso trabalho é esse. Não para assumir a função do Estado, mas para sinalizar, baseado no nosso trabalho, baseado nas experiências, baseado nessa caminhada de muitos anos que nós temos. Sinalizando também que esse egresso, né, essa pessoa que passou no sistema, durante o período que ele passou no sistema, ele deve ter o tratamento digno, para aí sim ser alcançado o objetivo da prisão. Porque se a prisão hoje não alcança o objetivo, então para que ela existe? Né? Então acho que são algumas questões que a gente tem que se colocar. Eu quero só contextualizar mais algumas coisas que eu vejo que é importante a gente estar colocando, né? Dizendo que esse trabalho nosso da Pastoral Carcerária, ele procura ser de forma integrada com outras redes, né? Por entender que não dá para você fazer um trabalho na questão prisional com fragmentos. Então a gente precisa articular e estar com outros atores da sociedade. Também colocar também para vocês, né, que essa organização da Pastoral Carcerária, ela é preciso, por quê? Porque nós não trabalhamos individualizados, nós trabalhamos em nome de um grupo, de uma igreja. Então hoje não é a Maria de Lourdes que trabalha, que está atuando na Pastoral Carcerária, mas é uma instituição. Então para isso nós temos que trabalhar organizado, que é um desafio. Porque muitas vezes, algumas dos voluntários da pastoral, eles demoram a compreender que quando eu não trabalho personalizado, muitas vezes eu tenho que recuar ou avançar, inclusive nos diálogos que nós fazemos no dia a dia. Muitas vezes as minhas ideias, as minhas sugestões, elas vão ao encontro de outras sugestões, ou às vezes elas vão de encontro. Então que é preciso nessa organização dialogar e se convergir num bem comum, que é o trabalho com os presos. Também dizer que a perspectiva da Pastoral Carcerária, ela se dá através da doutrina social da igreja, que trabalha nessa perspectiva da dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana não é só o preso. Então, ou seja, nós não chegamos só para trabalhar com o preso. Precisamos trabalhar e precisamos estar atentos aos agentes penitenciários. Porque ele é humano e ele está ao redor do preso. Então, para ano que vem, nós queremos, inclusive, tirar algumas atividades para trabalhar com os agentes penitenciários. A gente iniciou em uma unidade prisional um trabalho com as presas, né, as pessoas que se encontram presas, e com os funcionários uma vez no mês, que é um projeto que a gente tem no CEA Centro-Sul, que é um projeto da Mentes Libertas. Nós visitamos dentro das celas de 9 às 10, trabalhando com a evangelização, da leitura da palavra, da partilha da palavra, o que a palavra de Deus quer dizer para cada uma delas. E de 10 às 11 é tirado de cada cela uma das mulheres que se encontram lá. E aí elas participam dessa continuidade do projeto, que é no pátio, que trabalha com a respiração, postura, relaxamento, o uso do raciocínio, né?
uma vez que a CRS Centro-Sul é uma porta de entrada de mulheres. E essas mulheres chegam lá realmente desesperadas. Então é um trabalho que a gente realiza lá. E uma vez no mês é realizado com as mulheres que são agentes penitenciárias, mas que são mulheres. Outra coisa também que eu gostaria de estar colocando aí, que é importante, né? A Arquidiocese de Belo Horizonte, ela é composta por 28 municípios, né? Na qual, desses 28 municípios, existe 24 unidades prisionais, né? Dentro dos 28 municípios da Arquidiocese. E que através do Vicariato Episcopal para Ação Social e Política, né?